Olá, eu sou o professor Gustavo Melo aqui no Aploc. Vou começar a ver com vocês mais um módulo. Agora a gente vai tratar sobre administração direta e indireta. Eu quero dar uma dica para vocês. Olha só, pessoal, tem que tomar cuidado quando vocês forem analisar o edital do concurso. A princípio, se no edital vier só administração direta e indireta, você não precisa se preocupar em estudar as entidades paraestatais, né? São serviços sociais autônomos, SESI, SESC, SENAI e outras coisas. A princípio, né, entidades paraestatais não fazem parte da administração. Então, se o programa tiver só administração direta e indireta, estuda isso aqui. A não ser que tenha administração direta e indireta, ponto. Entidades paraestatais. Daí vocês vão estudar o outro módulo que a gente vai ver. O problema é que, às vezes, eles acabam errando onde está a administração direta e indireta, eles acabam fazendo uma perguntinha lá sobre paraestatal, mas essa questão tem que ser anulada porque está fora do programa. Tá legal? Mas, se você puder estudar administração direta e indireta e dar uma estudada no outro módulo relativo às paraestatais, tranquilo. Você pega a ideia geral disso daí. Tranquilo? E aí a gente vai tratar desse negócio. Antes de mais nada, quero convidar vocês a conhecer meu site, assim que você puder. Entra lá, acessa o www.gustavoquinoploc.com.br e você vai dar uma olhada lá nas matérias que eu estou sempre postando. Tem decisões recentes do STJ, do Supremo Tribunal Federal, alterações legislativas e matérias importantes que eu estou sempre postando, deixando o pessoal ligado, né, atualizado, o que está sempre saindo, o que está sendo pedido nas provas. E aí lá você pode também conhecer os meus livros, o Manual de Direito Administrativo e o meu livro de questões comentadas, conhecer outras matérias que eu já botei lá para vocês trabalharem, enfim. Tem um monte de coisa para vocês conhecerem no meu site, assim que você puder, acessa lá. Tá legal? Beleza. Então olha aqui, vamos tratar desse assunto, administração direta e indireta então. Vamos lá. Primeiro vamos tratar desse negócio aí de desconcentração e descentralização. Deixa eu fazer só uma revisão rápida. A gente sabe que isso aqui é uma turma de exercício, não é o local ideal, né, o momento ideal para você pegar a teoria toda. Se você não tem base, você tem que fazer um módulo teórico que está disponível também, para depois treinar aqui. Mas é claro, vou só fazer uma revisão para lembrar de você alguns conceitos importantes acerca de desconcentração e descentralização. Olha aqui. A União ela se caracteriza por ter uma estrutura hierarquizada, né? Lá no topo, a União, primeiro, a gente sabe que a administração ela engloba todos os poderes, mas a princípio a gente se preocupa em estudar o poder executivo, que é aquele que mais exerce funções administrativas, né? A função típica do poder executivo é administrar, enquanto a função típica do legislativo é legislar e do judiciário é julgar. Esses outros dois poderes também exercem funções administrativas, às vezes, de forma atípica. Então, se tratando do poder executivo, a gente sabe que lá no topo a gente tem a presidência da República, ministérios, secretarias, departamentos, divisões, coordenadorias, ouvidorias, diversos órgãos internos dessa pessoa jurídica chamada União. Muito bem. A criação desses órgãos, de cima para baixo, né, a criação de ministérios, de secretarias, departamentos, todos aqui dentro, isso é que a gente chama de desconcentração. Para que ocorre desconcentração? Para que as atividades não fiquem concentradas no presidente da República. Não fique tudo concentrado na presidência, desconcentrando, criando órgãos internos. Órgãos são departamentos internos, subdivisões internas, que não possuem personalidade jurídica, uma vez que a União é uma pessoa jurídica, mas os órgãos são só divisões internas. A partir da hora que a gente cria estruturas independentes aqui do lado de fora, por exemplo, o Banco Central. O Banco Central ele vai tratar de controle da economia, definir taxa de juros, com independência. Quando se cria essas entidades do lado de fora, é que a gente está diante da
descentralização. Aqui sim, na descentralização, ocorre a criação de entidades, que essas entidades, essas sim, são pessoas jurídicas, né? As entidades possuem personalidade jurídica. O Banco Central, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, o INSS, o IBAMA, são todas entidades da administração. E aí, justamente isso é que se convencionou chamar de administração direta e administração indireta. Sem decorarem, o que é administração direta? A administração direta é aquela estrutura hierarquizada composta de diversos órgãos, sendo que todos eles estão, direto ou indiretamente, subordinados ao órgão que vem acima deles. E todos, direto ou indiretamente, subordinados à presidência da República no nível federal. No nível estadual e municipal, ocorre a mesma coisa, né? Governo do Estado, secretarias estaduais, etc. E as entidades da administração indireta são pessoas jurídicas distintas, enquanto essas são órgãos, essas são entidades, são pessoas jurídicas distintas, criadas fruto da descentralização, de maneira que existe aqui uma relação apenas de vinculação. Nenhuma delas está subordinada à administração direta, está sempre ligada a algum ministério, para que esse ministério supervisione, exerça ali um controle finalístico. O que significa isso? Olhar, controlar para ver se essa entidade está atingindo a sua finalidade. Ó, o Banco Central está controlando a economia? Tá, parabéns, beleza. O Ministério da Fazenda não pode determinar que o Banco Central tome determinadas medidas, porque o Ministério da Fazenda não manda no Banco Central, porque o Banco Central não está subordinado ao Ministério da Fazenda. O Banco Central está vinculado ao Ministério da Fazenda. Agora, a Secretaria da Receita Federal é um órgão que está subordinado ao Ministério da Fazenda, que está subordinado à presidência. Aqui sim existe a relação de subordinação. Ao contrário da vinculação. Tá certo? A grosso modo, é isso que a gente tem que ver a respeito de desconcentração e descentralização, órgãos e entidades. Então vamos lá. Questão 1. A administração pública, em seu sentido subjetivo, compreende o quê? Essa questão vai tratar do termo administração pública, que pode ser entendido de duas formas diferentes. Em sentido subjetivo ou em sentido objetivo. Como o nome está dizendo, a administração pública em sentido subjetivo é quando a gente se refere à administração como sujeito. Ó, a administração é muito eficiente. Quem é muito eficiente? Qual o sujeito da oração? A administração. Aí eu estou me referindo à administração em sentido subjetivo, como sujeito. É ela que é eficiente. Tá, mas aí quando eu me refiro então a ela quem? Já que a administração é uma coisa abstrata, quem é eficiente? São as pessoas que integram a administração. Em sentido subjetivo, a gente se refere ao conjunto de órgãos e entidades que compõem a administração. Justamente isso aqui. É o conjunto de agentes, órgãos e entidades que compõem a administração. De cara, já é a letra A. A administração em sentido objetivo é quando a gente se refere à administração como objeto. Quando a gente fala assim, o presidente está realizando uma excelente administração pública. Opa! Aí qual é o sujeito da oração? O sujeito da oração é presidente. A administração pública não é mais o sujeito, é o objeto, é a coisa. O presidente está realizando uma excelente administração. O que ele está fazendo assim de tão excepcional? Então, o que é a administração em sentido objetivo? É o objeto, a coisa que ele está fazendo. Que coisa que ele está fazendo? É a prestação de serviços públicos, é o desempenho de atividades administrativas. As funções da administração. Prestar serviço público, exercer o poder de polícia. Então, aí sim, a princípio, em sentido objetivo, a gente estaria se referindo às atividades. Aquelas atividades exercidas pelos órgãos. Então, as atividades exclusivamente. Aí sempre tem algum problema de exclusivamente, mas em sentido objetivo, a gente está se referindo
as atividades, as funções que são prestadas pela administração, tanto direta quanto indireta. Né? Se fosse em sentido objetivo, de repente também não seria isso aqui, porque não são atividades exclusivamente executadas pelo Estado por seus órgãos, mas sim pelo Estado pelos seus órgãos, entidades, administração direta e indireta, a gente entraria nesse mérito aí. De qualquer maneira, em sentido subjetivo, é o conjunto de órgãos, entidades e agentes públicos que prestam as atividades da administração. Tranquilo? Na questão 2. Sobre descentralização e desconcentração, é correto afirmar o quê? Descentralização compreende a distribuição de competências para outra pessoa. Opa, perfeito, ó. Descentralização é a criação de outra pessoa jurídica, enquanto desconcentração é a distribuição de atribuições dentro da mesma pessoa jurídica chamada União, por meio dos seus órgãos, que são só divisões internas, né? Tranquilo. Isso aqui está perfeito, enquanto que ele completou. Enquanto a desconcentração constitui distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Perfeito. Não tem mais nada para discutir aí. O resto tudo está trocando essas afirmativas, está trocando essas definições. Perfeito. Exatamente isso. É exemplo de desconcentração a criação de órgãos. Empresa pública, fundação pública, agências reguladoras, todas são entidades da administração indireta. Depois, lá no capítulo próprio, ele vai tratar do que é uma agência reguladora. Mas uma agência reguladora, antes de mais nada, é uma autarquia. Então, sendo agência reguladora, quer dizer que é uma autarquia. Sendo uma autarquia, da maneira que as empresas públicas, fundações públicas e as sociedades de economia mista, todas essas são administração indireta. Isso é descentralização. Organização social, OS, é uma paraestatal. Paraestatal é uma outra entidade privada, que nem integra a administração. Então, só pode ser letra A. Criação de um ministério, criação de uma superintendência, um departamento, uma coordenadoria. Esses é que são órgãos, fruto da desconcentração. Questão 4. Na organização da administração, a concessão de um serviço denomina-se o quê? Olha aqui, vamos bater um pouquinho nesse assunto aqui. Na verdade, quando a União repassa, isso é a União, quando a União repassa isso para uma entidade da administração indireta, por exemplo, serviço postal. Serviço postal, de acordo com a Constituição Federal, é competência da União. Isso não compete nem aos estados nem aos municípios. Compete à União o serviço postal. Só que há muito tempo foi editada uma lei criando os Correios. Uma empresa pública, sendo assim, uma entidade da administração indireta, que presta o serviço postal. Então foi criada uma entidade da administração indireta para prestar o serviço postal. É o que a gente vem chamando de descentralização. Existe outro tipo de descentralização, que é o seguinte, por exemplo, transporte coletivo é competência do município, não é competência nem da União nem dos estados, está na Constituição Federal. Compete aos municípios tratar do transporte coletivo, que é o transporte dentro daquele município, intramunicipal. Só que a gente sabe que o município não lida com isso diretamente. O município já fez o quê? O município faz licitação e escolhe empresas privadas para trabalhar prestando serviço, né, recebendo o valor da tarifa, da passagem que as pessoas pagam. Então, de qualquer maneira, o município
vai estar repassando esse serviço para uma empresa privada, ou até ficando no âmbito da União. Telecomunicações também é atribuição da União. Só que quem trabalha com telefonia não é a União diretamente. É a Nextel, é a Vivo, é a Oi. Então, o que a União fez? Repassou esse serviço para empresas privadas, que fazem isso cobrando tarifa, cobrando dos usuários e recebendo. Aí eles fazem isso remuneradamente, com certeza, ninguém tem dúvida disso. Mas, então, o serviço de telecomunicações foi repassado, né, da União, a União entregou isso para as empresas privadas. Isso também é uma forma de descentralização, uma vez que o serviço de telecomunicações não está sendo prestado aqui dentro de forma centralizada, né? Está sendo prestado de forma descentralizada. Só que, na maioria das vezes, quando a questão se refere a descentralização, a gente procura tratar dessa forma de descentralização, que é a entrega de um serviço para as entidades da administração indireta. Isso é chamado de descentralização por outorga. Enquanto essa aqui é a descentralização feita por delegação. É uma delegação de serviço público. Não deixa de ser uma descentralização. Tá certo? A diferença é que aqui, enquanto aqui isso é feito por lei, a lei entrega a titularidade do serviço postal aos Correios. Aqui, isso não é feito por lei, isso é feito por ato ou contrato da administração. A administração apenas transfere a prestação do serviço. Mas o titular do serviço de telecomunicações continua sendo a União. A União, apenas por ato administrativo, por contrato administrativo, permite que aquelas empresas trabalhem na área, ela transfere apenas a execução do serviço, mas continua sendo titular. Aqui, titularidade, aqui transfere-se apenas a execução. Aqui por lei, e esse por ato ou contrato. De qualquer maneira, a transferência de um serviço público para uma entidade de administração indireta ou para uma empresa privada, de qualquer forma, isso está ligado à descentralização. Aqui, entre as opções, está falando de desconcentração, não sei o que lá. É uma descentralização administrativa. Não entrou no mérito, né? Mas a descentralização é descentralização por outorga, que é a chamada descentralização administrativa. A desconcentração pressupõe o quê? Desconcentração é dentro, como a gente já sabe, né? Pressupõe obrigatoriamente a existência de uma só pessoa jurídica, dividida internamente nos seus órgãos. É isso que tem a ver com desconcentração. O resto está enrolando aí, né? Está dando definições que não tem nada a ver. Aí você fica na letra A. O que ele está querendo dizer exclusivamente a prestação de serviço para administração direta? Não. Prestação concentrada de um serviço. Ele começa a enrolar definições. O que tem a ver? Desconcentração pressupõe obrigatoriamente a existência de uma só pessoa jurídica, onde os serviços são prestados ali dentro, de forma desconcentrada, mas centralizadas. Tá certo? Desconcentrada é desconcentração, porque tem vários órgãos prestando aquele serviço dentro daquela pessoa jurídica. Ninguém está falando aqui que serão criadas outras pessoas fruto da descentralização. Tá legal? Então, gabarito, letra C. Bom, deixa eu explicar essa letra A antes que o pessoal já pergunte, né? Muita gente, a letra A foi meio pegadinha. Muita gente já... a letra A não está errada. Não. Bom, olha aqui, gente. Imagina o serviço sendo prestado pela União
sem descentralização, tá? Sem a criação de nenhuma entidade de administração indireta. Então, só existe a administração direta. Se só existe a administração direta, essa administração é centralizada. Centralizada porque não existe descentralização. Existe centralização. Tudo bem. Só que aqui dentro da União, nessa União que eu estou inventando aqui, não existem ministérios. Só existe lá quem toma conta? A Presidência da República. O presidente faz tudo. Não tem ministros, não tem secretários. Então, essa administração centralizada, ela também é concentrada. Então, essa administração ela pode ser concentrada se não tiver órgãos ou desconcentrada se tiver vários órgãos. Então, olha aqui. Está dizendo o seguinte. A desconcentração aqui dentro, na desconcentração, obrigatoriamente só existe uma pessoa jurídica, porque se existir outra pessoa jurídica, a criação de outra pessoa jurídica é a descentralização. Mas está dizendo que a desconcentração pressupõe exclusivamente a prestação de um serviço pela administração direta. Não, porque o serviço sendo feito pela administração direta, ela pode ser administração direta concentrada ou administração direta desconcentrada. Desconcentração não pressupõe exclusivamente a prestação de serviço pela administração direta. Porque o serviço sendo feito pela administração direta, nesse exemplo aqui, é prestado pela administração direta, mas sem acontecer desconcentração. Administração direta concentrada. Então, o fato de ser prestado pela administração direta não significa dizer que o serviço é concentrado ou desconcentrado. Significa dizer que esse serviço é centralizado. Centralizado. Concentrado e desconcentrado, mas sempre centralizado na administração direta. Por isso é que a letra A não está correta. Muito bem. Questão 6. A descentralização por meio de delegação. Opa! Aquilo que eu comentei com vocês. Ó. Descentralização por delegação. Acabamos de falar isso. O que está correto? A descentralização por delegação transfere, por ato ou contrato, apenas a execução do serviço. Certinho. Então, a descentralização por delegação não transfere a titularidade. Nem temporariamente, nem definitivamente, não transfere a titularidade. O que transfere a titularidade, não de forma temporária, mas de forma, a princípio, definitiva, definitivo não, porque isso é feito por lei, amanhã ou depois a lei pode ser revogada, né? Pode ser desfeita, uma entidade que foi criada por lei, amanhã depois pode ter uma outra lei extinguindo aquela entidade. Então, pode dizer que mas a princípio é em caráter de definitividade. Não é uma coisa temporária, mas a transferência da titularidade é feita na descentralização por outorga, não por delegação. A criação de uma entidade por lei, também, descentralização por outorga. Na questão 7, ocorre a chamada centralização, né? Ocorre a chamada centralização quando o serviço é prestado pela administração direta. Não há entidade de administração indireta. Ou seja, ocorre a chamada centralização quando o Estado exerce suas tarefas por meio das agências. Não, agência é, como eu falei, autarquia, então isso aqui é descentralização. Criação dos... Quando é executada por meio dos órgãos da administração direta. Perfeito, é isso aqui.
o resto, centralização, quando o Estado exerce suas tarefas por meio apenas de órgãos da administração direta com atuação em todo o território nacional. Está inventando. Não necessariamente esses órgãos têm atuação em todo o território nacional. Apenas funcionários da administração direta, não. Por meio dos órgãos e dos agentes da administração. É isso daí. Indireta, ó. Administração indireta, de cara já está errado que está tratando da descentralização.